Bom, gente, aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo diferente falando sobre como utilizar o RPG solo para adquirir novos conhecimentos, não só de RPG, mas da vida, de assuntos que a gente se interessa e tudo mais. As campanhas, as minhas aventuras, elas têm se tornado um ponto de aquisição de conhecimento muito grande. Eu tenho aprendido muita coisa jogando solo sobre assuntos que eu até então tinha um conhecimento bem superficial ou sequer conhecimento nenhum, né? Só para citar, eu vou citar uma campanha aqui específica que eu tenho conduzido aí já faz algum tempo, onde eu tive conhecimento sobre cidades que eu nunca visitei, não sabia nada, sobre questões sociais, sobre questões culturais, tudo por conta desse método, não sei se eu posso chamar de método, que eu vou falar aqui hoje. Logicamente, como eu sempre gosto de falar, e eu vou sempre reforçar, eu sei que fica repetitivo, mas nada do que eu vou falar aqui é novo, é inovador, é algo que eu quero dar um nome, método Vlaxblind, né? Não, é tudo coisa que sempre esteve aí, eu só transfiro isso para RPG solo. Que é bem simples, resumindo, é você pegar elementos que fazem parte da sua campanha e você realizar pesquisas aprofundadas daquilo a fim de adquirir conhecimento para você. Na verdade eu faço isso para dar profundidade para a campanha e meio que sem querer eu acabo aprendendo sobre esses assuntos. Vou citar aqui a minha campanha de Maitreya, né? Que dentre os RPGs, Tabletop Games, é o meu RPG que eu mais me identifico. De fantasia é o Pocket Fantasy, de jogo de maneira geral é o Doctor Who Solitaire Story Game. Mas quando eu falo de RPG desse esquema mais tradicional, o Maitreya ele realmente tem uma certa primazia assim, nos meus interesses. E eu tô com uma campanha de Maitreya solo aí já faz alguns meses, que a personagem principal é atualmente, né, começou como uma senhora que tinha uma doença degenerativa e agora tem sido uma repórter numa cidade grande investigando alguns acontecimentos misteriosos. Esse foi meu ponto de partida. A história cresceu muito, ficou bem complexa, cheia de fatos interconectados que não vêm ao caso. Mas o que eu faço? Toda vez que aparece um elemento na minha campanha, ou que eu quero introduzir um novo elemento, eu faço uma pesquisa bem aprofundada daquilo, seja antes ou depois. Por exemplo, eu queria situar essa minha campanha em uma cidade grande que eu não conhecesse, nunca tivesse ido, e aí eu fiz uma lista de 6 cidades grandes ao redor do mundo. Então tinha Tóquio, tinha Sydney, várias cidades aí famosas que eu não conheço e não sei muito pouco. E fiz uma lista lá, eu não lembro se era um D6, um D10, e sorteei e caiu que a cidade se passaria na cidade de Chicago. Para não ser uma ambientação genérica, né, porque se é para ser uma cidade genérica, eu não precisaria ter feito essa lista. Eu simplesmente escolhia uma e, independente da cidade, a história ia caminhar do mesmo jeito, o que também não é legal. Porque se a história se passa em uma determinada cidade, é legal você criar características próprias daquela cidade, seja uma cidade real ou uma cidade fictícia. Como caiu Chicago, o que eu fiz? Antes de começar a campanha, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada sobre a cidade de Chicago. Eu estudei sobre a história, eu fui lá, né, fui no Wikipedia mesmo, né, dei uma lida bem grande, aí eu fui elencando elementos, né, a história da cidade, a economia, como é que funciona, os principais bairros, como é a estrutura da cidade. Depois eu fui no Google View e fui lá na cidade de Chicago e eu dei uma passeada pelo centro da cidade, vendo lá. Então eu tenho uma imagem mental muito grande de Chicago, que é diferente. Se fosse em São Paulo, seria uma outra imagem mental. Então não é uma coisa genérica, né? Não é uma Chicago genérica. Ela se passa na cidade de Chicago. E eu fui fazendo isso, eu fiz isso por uns 2, 3 dias, né? Quando sobravam 15 minutinhos ali, 30 aqui. E eu descobri que no final desse processo eu conheço Chicago, eu nunca fui para lá, e eu conheço Chicago melhor do que alguns amigos que eu tenho que já foram para lá, né? Não estou falando que o conhecimento in loco, o conhecimento
aquilo que você tem na prática, ele é menor do que aquele que você tem através de pesquisa. Não é isso, né? Estou falando que dá para conhecer muita coisa a partir dessas pesquisas. Então foi o primeiro conhecimento que eu tive. Do nada, eu me tornei uma pessoa que sabe bastante sobre uma cidade que eu nunca fui e provavelmente nunca vou. Assim, não tenho interesse especial nenhum em visitar Chicago, embora eu tenha gostado bastante da cidade, mas é uma cidade grande e tudo mais. Eu não sou muito fã de cidades grandes, seja para visitar, seja para morar. Aí na minha cidade, a personagem principal, a primeira personagem principal, ela era uma mulher de mais de 60 anos que descobriu ter uma doença degenerativa. E eu queria que isso fosse trabalhado de uma forma bem concreta e bem próxima ao real na minha campanha, né? Até para determinar as penalizações, que tivessem algumas ações, as mudanças de rotina que ia ter para colocar isso. Então eu fiz toda uma pesquisa sobre doenças degenerativas. E eu acabei aprendendo muita coisa, né? E descobrindo muita coisa bacana sobre isso, né? Sobre como identificar, como elas são, como elas se manifestam, alguns casos e tudo mais. Que é uma coisa mais séria, né? Que é um conhecimento... vou falar, um conhecimento dolorido, mas que é bacana de se ter também. Tá falando do nosso corpo, todo mundo pode vir a ter um problema desse, e agora eu tenho conhecimento 300% maior do que antes dessa campanha. E se não fosse essa campanha de RPG Solo, eu não teria ido atrás desse conhecimento, né? Aí aconteceram várias coisas e eu introduzi uma nova personagem, que é uma repórter de um jornal mediano lá de Chicago. E aí eu fiz uma pesquisa sobre como funciona a redação de um jornal, como se dividem as funções, o que exatamente faz um repórter na vida real e não isso que a gente vê no Super-Homem, ou enquanto ele é o Clark Kent, a Lois Lane ou o Peter Parker. E foi muito bacana conhecer esse mundo editorial, jornalístico de verdade, né? Tem vários documentários bacanas e tudo mais. Aí, Tarcísio, mas você gasta muito tempo. É que nem eu falo, é uma questão de escolha. Eu quero ter esse conhecimento, né? Você quer ter conhecimento de série do Netflix? Nada contra. Você gasta muito tempo fazendo isso. Você quer ter conhecimento de animes? Você vai gastar muito tempo fazendo isso, né? Você direciona o seu interesse. O que eu estou propondo aqui é que você direcione o seu tempo, ou uma parte dele. Não estou falando que você tem que deixar de fazer tudo para fazer isso, né? Para adquirir conhecimentos novos que pululam, né, que surgem da sua campanha solo, né? Pode continuar assistindo seu Netflix, seu anime, separa 15 minutinhos por dia para fazer isso, ninguém vai morrer. Quando você estiver lá no banheiro, né, pega o celular e pesquisa algo que apareceu na sua campanha. E aí eu comecei a saber, então já era 3 conhecimentos, né? A cidade de Chicago, doenças degenerativas e como funciona de verdade uma redação de jornal, como é que se estabelece as pautas, né? Foi muito bacana. Jornalismo é uma profissão que nunca tinha me chamado a atenção, e eu achei super interessante essa profissão, e gostei muito. Aí, ao longo da história, foi revelado que essa moça, que é a Judy Halls, deixa eu ver, né? A primeira chamava Rebecca, essa daqui chamava Judy Halls. Ela tinha um irmão que havia se tornado um padre numa paróquia próxima a alguns bairros ali que se passava a história. E ele era um padre, não era um padre católico, ele era um padre da Igreja Ortodoxa, né? E aí eu fiz uma pesquisa sobre a Igreja Ortodoxa, não sobre a história, né? Por ter sido monge, eu conheço bastante a história da formação da Igreja Ortodoxa e tudo mais, mas eu não sabia nada sobre como é a Igreja Ortodoxa atualmente fora da Rússia. Quando a gente pensa em ortodoxa, a gente pensa lá na Rússia, nesses países lá do leste europeu e tudo mais, mas como que é a Igreja Ortodoxa no Brasil, como é a Igreja Ortodoxa nos Estados Unidos. Aí eu fiz uma pesquisa muito bacana, descobri muita coisa sobre a Igreja Ortodoxa nos Estados Unidos, em Chicago, descobri como é a Igreja Ortodoxa aqui no nosso país, e foi muito, muito bacana esse conhecimento. E assim, ó, tem vários casos, né?
Por enquanto, esses foram o que eu pesquisei dessa campanha aqui, né? Você só pode fazer isso em campanhas mais sérias? Não, você pode fazer isso inclusive naquela sua campanha medieval, basicona, por exemplo, como eram as tavernas de verdade na Idade Média, né? Será que parece isso que a gente vê lá, né, do bardo tocando e tudo mais? Não sei. Talvez seja legal fazer uma pesquisa sobre isso. Por exemplo, uma coisa que foi um choque na minha vida, quando eu estava fazendo faculdade de música, logicamente eu fui estudar a história da música medieval. E eu descobri que a música medieval de verdade, a verdadeira música medieval, seja da Idade Média mais tardia ou da posterior, né? Ela é bem diferente disso que a gente vê nos filmes, né? Essa coisa cheia de harmonia e com as regras de harmonia. A maioria das músicas medievais que aparecem em filmes, elas usam regras de harmonia, de contraponto, de composição que surgiram só depois da Renascença, depois que a Idade Média tinha passado, ou pelo menos a Idade Média que a gente usa como referência para nossas histórias de fantasia. A verdadeira música medieval, ela é, não vou falar bem diferente, mas ela é muito diferente daquilo que a gente vê nas trilhas sonoras ou nas bandas de folk metal, de metal sinfônico. Inclusive a maioria das bandas de metal sinfônico, o estilo Rhapsody, usa muito mais música barroca, que já é longe do período medieval, do que da Idade Média mesmo, né? E quando usa, geralmente faz coisas que só se tornaram técnicas de verdade muito tempo depois da Idade Média. Me empolguei, quando lance a música eu me empolgo, tá? Só pra dizer, outra coisa, né? A questão de moeda, a gente usa Golden Piece, rola 3d6, multiplica por 10, né? Por exemplo, eu tenho um personagem da minha campanha de D&D, que ela começa com 160 Golden Pieces, né? Mas como era essa relação monetária na Idade Média? A gente sabe que durante muito tempo, a maior parte das coisas na Idade Média era, na verdade, feito na base de troca, ou trabalho por comida, ou galinha por queijo. Era muito nessa vibe, assim, né? Como é que eram as relações comerciais de verdade, né? Quanto era preciso para ser considerado uma pessoa bem de vida na nossa Idade Média normal? Ah, mas eu não quero saber disso, a minha campanha se passa, não é Idade Média, é um mundo de fantasia com elementos de Idade Média. Mas isso pode dar uma profundidade no cenário que eu não sei, assim, de que outras formas poderia ser conseguida. Então isso é muito bacana. E o básico, né? Tá lá, né? Tá jogando um Pocket Dragon, tá falando lá da armadura de placas. Como era uma armadura de verdade? Tá, você pode ir lá num livro de RPG e tem um desenho. Mas como é uma armadura? Então você pode entrar num museu online, ou fotos de museu, ou pesquisar lá, né, armadura de placas real. E veja como era, quanto pesava, né? Uma coisa muito bacana que eu vi no livro do Tormenta, lá na trilogia inicial do Mundo de Tormenta, escrito pelo Caldela, que tem um trecho lá do primeiro livro que ele fala da dificuldade que era quando chegava a hora de dormir, ou quando o guerreiro lá, eu não lembro o nome dele, precisava ir no banheiro, e ele estava com aquela armadura. E eu nunca tinha pensado nisso na vida, né? Não pela parte assim, o herói ele também é uma pessoa que tem que fazer tudo que todas as pessoas fazem, mas nesse sentido de, cara, usar uma armadura é muito complicado, né? Não é só... Geralmente a gente vê só a parte da proteção, né? Tô com uma armadura, classe de armadura 17. Mas o que isso traz, assim, de mudança nas atitudes do personagem? O que ele tem que fazer no dia a dia dele? Como é que ele tem que adaptar certos movimentos, rotinas, por causa dessa armadura 17 aí, de classe de armadura? E aí você acaba se tornando uma pessoa que conhece sobre armaduras medievais, você conhece sobre a estrutura, uma vila, por exemplo, né? As vilas tinham um prefeito, tinham um gestor, né? Será que tinha? Será que não tinha? Né? De quanto em quanto tempo o senhor das terras vinha pegar o imposto? Era uma vez por semana, era uma vez por mês, era uma vez por ano, era uma vez... não sei, né? E talvez você pegando esses elementos das suas pesquisas, a sua campanha dá um up.
E nem sempre isso é bom também. Agora, isso eu estou falando de como o RPG pode dar esse conhecimento. Agora vamos fazer o sentido contrário, como esse conhecimento pode aprimorar o seu RPG. Primeiro, o que eu acho legal é que esse tipo de atitude, ele leva a gente a sair um pouquinho desse ritmo desenfreado que muita gente tem, principalmente muita gente nova, com relação à aventura. Tudo tem que estar acontecendo o tempo todo e tem que ser um ritmo louco o tempo todo, né? E muitas vezes você pode fazer uma cena inteira, uma sessão inteira, baseado nessas coisas, né? Opa, hoje o enviado das terras chegou na cidade, no vilarejo, para coletar o imposto, o tributo. Como é esse dia? Porque é um dia especial, não é sempre, né? Os camponeses, eles trabalham, às vezes, o ano todo para esse dia, ou trabalharam o mês todo para esse dia. E como o pessoal da vila reage com relação a isso, né? Como eles se sentem em relação a isso. Todo mundo está com o dinheiro lá para pagar? Não, uma família não conseguiu juntar o dinheiro. O que acontece? Né? Qual o tipo de punição para isso? Como os heróis reagem a esse tipo de reprimenda, de punição? Eles são heróis? Não são? Eles não estão nem aí para coisa, né? E você consegue fazer uma cena gigantesca totalmente fora desse ritmo louco, maluco de seriado, que tem que estar o tempo todo, né, acontecendo um zilhão de coisas para 30 personagens diferentes. E isso vai ajudar bastante. Então é isso, né? Muito mais do que apresentar um método, foi só uma descrição aí de práticas que eu sigo que me ajudam bastante. De repente, uma coisinha que eu falei aqui possa dar um insight em alguém. Eu poderia ficar muito tempo falando disso, mas acho que ia começar só a me repetir. Eu acredito que o que eu queria falar, eu consegui. Além disso, seria só exemplos e repetições disso, né? Eu faço isso muito com essa minha campanha de Maitreya, por isso que eu já estou com ela há mais de 3 meses. E assim, falando em quantidade de acontecimentos, não aconteceu tanta coisa assim, embora tenha acontecido um tantinho. Ainda mais que eu não jogo todo dia, eu tenho jogado ela uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, então eu acho que tá bacana tudo que aconteceu. E eu tenho usado isso nas minhas campanhas mais tradicionais, né? Na de D&D não, né? Já fico nervoso o suficiente de cometer o mínimo possível de erro com as regras, né? Pra não despertar a fúria dos adormecidos. Mas nas minhas campanhas, por exemplo, a minha campanha de Pocket Fantasy, volta e meia eu paro para fazer pesquisa sobre elementos de cenário que aparecem. Eu tenho muita vontade de saber como essas coisas são na vida real. Isso aí, galera. A gente se vê e vamos jogar.